Fala, gente! Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um podcast dos Imparáveis. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Começando isso aqui, enfim, agradecer por cada pessoa que está aqui com a gente. O nosso primeiro episódio foi muito bom e hoje eu tenho um convidado de honra, um convidado muito especial, um cara que eu admiro, que me inspira e eu posso falar que faz parte da minha família. Hoje eu tenho a honra e a gratidão de celebrar e de anunciar para vocês aqui nada mais, nada menos do que Pastor Cláudio Duarte. Pastorzão, que alegria. Um grande abraço, é um prazer estar com você, Felipe, com esse povo que te segue aí, que você exerce influência. Isso é muito legal poder ver pessoas influenciando essa geração. Meus parabéns pelo trabalho aí e a todos, sejam todos bem-vindos. É isso aí. Bom estar com você aqui, Pastor Cláudio. Seja bem-vindo, fica à vontade. Eu já estava preparando aqui o ambiente, enfim. E eu já quero pedir para você, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Eu sei que esse conteúdo aqui vai ser muito poderoso para a sua vida. Bom, para a gente começar falando um pouquinho, Pastor Cláudio, o tema desse podcast é Imparáveis. E quando Deus colocou esse tema no meu coração, ele veio num tempo que a gente estava num tempo de paralisia, né? Lockdown, a pandemia, né? E tudo que estava acontecendo, enfim. E o grande desafio foi, né, como não paralisar quando tudo está paralisando ao nosso redor. E uma das coisas que eu entendi é que a história nunca foi contada por aqueles que ficaram no meio do caminho, né? Teve muita gente que foi parada por tantas coisas. E aí quando as pessoas olham para o pastor Cláudio Duarte, tem muita coisa que podia ter te paralisado no meio do caminho. Mas você se tornou alguém imparável. E é por isso que você está aqui na mesa comigo hoje. Legal. Para compartilhar isso. Eu queria entender como se tornar alguém imparável. Bom, eu acho que principalmente aqueles que resolvem caminhar com Cristo, eles vão precisar ter um nível alto de resistência, certo? Me parece que o caminhar daquele que pretende obter vitória, ele caminha por pessoas, problemas, resistência, Cristo e milagres. Uau. Inevitavelmente a resistência vai passar por esse processo de pessoas, problemas, para que eles alcancem Cristo e alcancem milagres. Então nós vemos inevitavelmente um ambiente que ele é montado para paralisar aquele que está procurando alcançar seu propósito. Bom, nós estamos com 4 homens buscando resolver um problema, que é levar um indivíduo a Cristo, porém de longe eles veem que a casa onde Jesus está tem muita gente. Sim. E aquilo está dizendo para eles, parem, voltem para casa porque não cabe vocês nessa situação. Sim. Certo? Mas como eles eram imparáveis, o que eles fizeram? Eles, qual é a rota? Ok, então talvez tenham assistido Missão Impossível com Tom Cruise, ok, e resolveram entrar pelo telhado. Você vai ver Bartimeu, o cego, tentando ser paralisado pela multidão, ok? Tentando ser paralisado pelas pessoas que estão próximas a ele. Então, inevitavelmente, aqueles que buscam alcançar alguma coisa, você quer se formar, você vai ter que ser imparável. Uau. Certo? Você quer se casar, você quer manter um casamento, tudo que você quiser fazer, você sempre vai enfrentar uma oposição. Isso faz parte da vida. Até porque a oposição, ela não vem para te destruir, ela vem para te promover. Poderoso. Ela vem para te arremessar para a próxima fase da sua vida, ok? Sim. Então, por isso, na caminhada aqui, para eu encerrar naquela caminhada do povo saindo do Egito, a nuvem dizia quando parava. Uau. Ok? Então era a nuvem que dizia, não era Moisés. A nuvem parou, também. Eles entendiam que estava na hora de parar. Sim. Porém, logo depois que ela parava, em algumas ocasiões ela começava a se movimentar novamente. Sim, e aí algumas pessoas diziam, poxa, mas nós acabamos de chegar, como é que nós vamos nos deslocar de novo? Sim. Nós não queremos ir. Ok? Então a nuvem ia com o povo e outros ficavam para trás, porque acabaram se tornando ou sendo paralisados por aquela situação. Então quem planeja ter uma vida de sucesso precisa se tornar o imparável. Uau, poderoso isso. Pastor Cláudio, até aproveitando sobre isso, né? Talvez uma das características que mais tem paralisado pessoas são 2, né? Vou citar 2 aqui que eu acho que isso deve ter te assombrado na sua caminhada. A primeira delas é o medo. E a segunda é o crítico, né? Porque a gente sabe que toda vez que a gente assume uma posição de evidência, de referência, de influência, as críticas também vão surgir. O próprio Jesus foi criticado, né? E ele soube lidar com as críticas. Sim. Então, como é que foi nesse seu processo, na sua trajetória? Como é que você soube lidar tanto com o medo quanto com a crítica? Bom, para mim foi muito difícil realmente, porque eu cheguei trazendo
vamos dizer, meio que uma modalidade de transmissão do evangelho nova, né? Completamente diferente, né? Exatamente. Então, eu acho que o que nós temos que entender é que o medo, ele nos torna altamente responsáveis. Sim. Ok? O medo, ele, ao contrário do pânico, né? Que paralisa as pessoas. O grande problema das pessoas é que elas não controlam o medo, eles se tornam pânico e aí elas são paralisadas. Estagnadas, né? Mas eu não tenho problema com medo, não. Eu acho que ele nos responsabiliza, ele nos faz refletir, ele nos amadurece, ok? Nos expõe aos perigos, nos dá todos os alertas. E eu tive que vencer tudo isso. Há um tempo atrás, numa entrevista como essa, né? Num bate-papo, um repórter me perguntou qual era a minha formação acadêmica para aconselhar casais. Legal. E eu disse que não tinha formação, não era terapeuta, não era psicólogo. E ele me disse, você não tem medo de aconselhar pessoas não sendo formado? E eu disse para ele, é claro que eu tenho. E ele me disse, então por que você continua fazendo? Eu disse, porque meu conselho nunca destruiu relacionamento nenhum. Ah, muito bom. Entendeu? Muito então, bom. Eu acho que o medo me responsabilizava muito, sempre me trouxe muita responsabilidade. E eu ainda continuo sempre com ele, ele me faz medir minhas palavras, como eu vou ser interpretado nesse ambiente hoje tão complexo, né? Do que dizer, como dizer. Mas eu acho que ele nos torna responsável. A crítica já é outro problema, né? Eu acho que o crítico é alguém muito importante, desde que ele faça uma crítica construtiva. Né? Às vezes o crítico pode ser uma mula, como na Bíblia, né? Uma mula foi um crítico, porém, ela fez uma boa crítica, uma boa observação. Então, às vezes, a pessoa é extremamente ruim, mas ela faz uma observação boa, porque todo tolo tem seu dia de sábio e todo sábio tem seu dia de tolo. Olha aí, ó. Às vezes você pega um tolo num dia de sabedoria e um camarada que não ensinou nada para ninguém pode te dar uma grande lição. E às vezes você pode pegar alguém que passou a vida inteira ensinando os outros e encontrar com ele num dia que ele se tornou um tolo e te feriu de uma forma tão grande. Então, nós não devemos avaliar pessoas apenas por um momento. Tem uma frase, pastor, que fala, né? Nunca aceite uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Exatamente. Né? E eu também sou da seguinte tese. Eu não preciso, assim, eu não relevo crítica de alguém cujo qual eu não preciso aprovação. Uau! Certo? Então, para que eu receba a crítica de alguém, para que ela me atinja, eu preciso da aprovação dessa pessoa. Se eu não preciso da aprovação dela, a crítica dela não me serve de nada. Então, hoje, grande parte das pessoas, elas fazem uma crítica, principalmente nesse ambiente de rede social que nós estamos inseridos, por, muitas vezes, emoções como inveja. Ou, às vezes, as pessoas não conhecem você, a seriedade do seu ministério, ela conhece o que a rede social mostra, o que ela vê, entende? Mas ela é muito perigosa, porque nós temos visto, principalmente essa geração mais nova, tirando a própria vida por causa de críticos. Tem acontecido muito isso. Nós temos visto isso. Então, hoje, quem critica precisa ter muito cuidado. Quando você entra numa rede social e diz, por exemplo, nossa, a sua palavra está boa, mas você está gordo, você está velho. Isso aqui, nossa, que vestido, por exemplo, é horroroso, ok? Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque isso tem destruído muitas pessoas. Eu vou de boa com isso, né? Eu já passei mais da metade da vida, estou com mais passado do que com futuro, então eu não posso me abater com isso. Mas quem faz críticas precisa ter muito cuidado com o que faz, porque a Bíblia diz que a língua, ela é uma espada, ok? E ela pode matar. Então tenha muito cuidado, porque depois você vai prestar conta do que diz. Meu Deus, poderoso isso, pastor Cláudio. E até entrando nessa linha, eu lembro de uma palavra que o pastor ministrou uma vez, lá em uma conferência em Balneário Camboriú, e essa mensagem nunca mais saiu da minha cabeça, né? Me marcou muito, que o pastor estava falando sobre configuração. Sim. E eu lembro que ali o pastor falou que
você até questionou Deus, né? Porque você falava, Deus, eu tô pregando e eu queria ver o povo chorando e o povo tá rindo. Então tem alguma coisa de errado comigo, né? Sim. E o pastor tem uma forma única, né, pastor Cláudio, de ensinar a palavra, de ministrar a palavra, né? E acaba sendo muito abrangente. Mas também volta nessa linha que a gente tá falando, né? Surgem muitos os críticos e tudo mais. Como é que foi isso para você com Deus e com você mesmo? Entender essa questão da sua configuração, desse chamado que Deus te chamou mais pro lado do humor e da sabedoria. No começo foi muito difícil, certo? Mas graças a Deus eu não vim de uma família cristã praticante, certo? Então o modelo que eu conheci na vida dos outros e não em casa. Sim. Então eu não precisei romper um paradigma. Okay. Se eu fosse filho de um pastor, se eu fosse alguém que tivesse sido criado no modelo e precisasse quebrar esse modelo, eu acho que teria sido mais difícil para mim. Porém, como isso não aconteceu comigo, certo? Eu apareci no cenário meio como um contador de piadas, porque eu cheguei no momento que a rede social estava dando um boom e o que dava visualização e ibope eram as piadas. Então eles foram cortando isso. Então quem me assistia simplesmente 10 histórias engraçadas e não via o conteúdo bíblico. Então ele estabelecia uma crítica que eu tinha que ter maturidade, que fazia algum sentido para eles. Sim. Porque eles não viam a mensagem, só viam a piada. Entendeu? Sim. Depois de um tempo, Deus me transformou em pastor de uma igreja e aí as pessoas, de certa forma, eram obrigadas a escutar toda a minha mensagem. Sim. E aí a credibilidade começou a chegar. Então foi desafiador? Foi. E por muitas vezes eu preguei para todo mundo sorrir e fui para o hotel chorando. Uau, por causa de contradizer muitas vezes o que eu queria estar fazendo. Meu certo? Deus. Eu queria estar fazendo o que todo mundo estava fazendo. E Deus falou nitidamente comigo: não me coloca numa caixa, porque não vai rolar entre nós. Uau. Se você quiser me formatar, você perde o ministério. Sou eu que te formato. Poderoso. Entendeu? Então você só aguarda. Certo? E você vai ver o resultado. E eu fui aguardando. Sim. E aí os resultados foram aparecendo. E como que foi esse processo, pastor? Porque eu acredito no seguinte, né? Quando a gente se depara com o nosso propósito, uma das primeiras coisas que a gente faz é questionar Deus, né? Porque na maioria das vezes não tem a ver com aquilo que a gente até quer viver, né? Deus, eu queria fazer o povo chorar e o povo tá sorrindo. E como é que foi esse processo de aceitação até entender realmente que esse era a formatação que Deus tinha para você? Foi difícil, Felipe. Eu confesso a você que até hoje, dependendo da ocasião, ainda me causa um certo... Às vezes eu vou falar em determinado local que as pessoas sorriem durante 1 hora. Sim. E ainda é meio confuso, né? Sim. E para mim lidar com isso, porque eu ainda estou dentro do sistema. Sim. Certo? Então, apesar de eu falar desse jeito, eu sento e escuto 20 preletores falando o contrário. E cada um de um jeito, isso né? Aí, E completamente diferente do seu jeito. Isso aí. E todos eles estão bem próximos. Sim. Certo? Estão bem próximos. Eu quase não vejo ninguém com humor. Alguém que vem com humor vem com uma historinha rapidinha, né? Tipo 2, 3% isso aí. Da mensagem dele. Não é como a minha, que tem 70%, 80% de humor. Então ainda é desafiador. Mas eu já estou com quase 30 anos de caminhada. Sim. Então também... como Paulo disse, quando eu era menino, eu falava, pensava e agia. Meu Deus. Eu também não sou mais um menino. Então, também não dá para ficar conversando com Deus há 30 anos. Por que o Senhor me fez assim? Sim. Então, eu amadureci. Mas não deixo de confessar para você que ainda é meio estranho. Difícil, e em algumas ocasiões até desconfortável. Eu imagino. Mas eu acho que a palavra que o pastor falou resume tudo, né? Quando eu era menino... Pensava como menino e é a maturidade, né? Sim, que o tempo traz. Ficar velho, Felipe, é obrigatório. Amadurecer é opcional. Uau, poderoso isso. Existe uma grande diferença, né? Isso aí. E agora, até entrando nessa parte, porque o pastor citou aí, existe uma diferença, né? Quanto tempo de ministério o pastor Cláudio tem? Bom, eu me converti em 92. Tá. Ok. Já comecei a pregar em 93. Legal. Então são 28 anos só de... Isso aí. Eu levei 10 anos, 12 anos mais ou menos, para despontar para fora da igreja local. Ok. Certo? Então, se eu fosse levar, aí eu teria, né, dos 28 anos, 29 anos, eu teria aí uns 16 anos de ministério. Uau.
Entende? Uma caminhada, né? Então, vamos falar, 28 ministrando a mensagem e já 16 nessa caminhada. Fora da igreja local, né? Sim. O que para mim também foi muito difícil, porque quando eu recebi um ministério numa palavra profética, de que em 40 dias eu perderia meu emprego e ganharia um ministério. Como eu te disse, eu não nasci numa família religiosa, né? Praticante. Então eu sequer sabia o que era ministério. O que era ministério? Né? Então para mim foi muito confuso. E 36 dias depois eu fui mandado embora e eu comecei a receber convites de pessoas que me davam uma oferta. Isso foi crescendo, eu acabei tendo alguns produtos, isso foi me ajudando, então eu fui construindo essa caminhada, certo? Construindo essa estrutura, esse ministério. E um dia eu, confuso, perguntei ao meu sogro, quando é que isso vai parar? E aí meu sogro disse, a única coisa que para seu ministério é pecado. Meu Deus. Entendeu? Se você se manter... Então, hoje eu vivo o cíclico, que é normal. Sim. Às vezes eu estou lá em cima, ganhando popularidade por causa de um vídeo, de uma aparição na rede social, ou na TV, ou com alguém famoso. E, de repente, eu estou no anonimato. E, só que o que costumava durar pouco para algumas pessoas, até porque hoje o ambiente é muito voraz, ele exige conteúdo o tempo inteiro e as pessoas são muito voláteis, estão indo e vindo muito rápido, né? Para mim, ter 16 anos aí entre os mais convidados, entre os mais respeitados, para mim é uma grande satisfação poder viver isso. Uau! E eu acho que assim, né, o pastor citou, a gente está falando sobre esse tempo de caminhada, 28 anos ministrando a mensagem, 16, né, de forma um pouco mais intencional fora da igreja local, né? E acabou que surgiu muita coisa, né, pastor? Eventos corporativos, teatro. Sim. Isso foi nítido porque é legal porque talvez o pastor alcança hoje um público que nunca entraria numa igreja, mas recebe a mensagem fora dela, na rede social ou em algum evento, algum outro tipo de lugar, né, que está sendo ministrado. Agora, eu gosto de uma frase que fala o seguinte, demora muito tempo para que as coisas aconteçam de repente, né? Sim. Então, eu acompanho o pastor, a nossa família já caminha com você, acho que há mais de 10 ou pouco mais de 10 anos, né? E eu me lembro que acho que há mais de 10 anos atrás foi onde começou esse boom no ministério do pastor Cláudio Duarte, né? E como é que foi isso para você? Você já era intencional para você ter esse alcance, ter essa relevância, ter essa influência que você tem hoje? Olha, eu sempre fui um cara empreendedor. Então, apesar de entender que ministério não é uma profissão, eu olhava para o ministério como trabalho, porque foi essa palavra que eu recebi de Deus, que eu ia viver disso. Uau. Então, quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu vi era para quem eu poderia falar. Legal. Então eu descobri que eu poderia falar para jovens, para adolescentes, para crianças, para mulheres, para homens, para liderança. Sim. Então se eu preparasse um produto, ou seja, uma palavra, eu poderia ir numa igreja 5, 6, até 10 vezes no ano. Sim. Ok? Isso ampliava o meu leque de produtos ministeriais para atender uma demanda cuja qual Deus me colocou para trabalhar. Sim. Então eu fiz isso. Depois ainda entrou essa questão da popularidade e da crise familiar. Eu comecei a falar para casais, para a família. É uma identidade muito forte do pastor hoje, né? Isso aí. Quando eu ganhei uma visibilidade grande na internet, eu me tornei alguém de sucesso. Sim. Certo? Hoje, se juntar todos os meus canais, eu devo ter aí 6 milhões e pouco no Instagram, mais uns... Eu devo ter ao todo uns 14, 15 milhões. Sim. Certo? Aí eu me tornei atraente. E o mais legal disso, para quem está do outro lado da tela, eu e o pastor Cláudio, a gente sempre falou sobre isso, né? Falar, pastor, se você fizesse de forma intencional, porque para o pastor Cláudio isso é muito natural, né, pastor? Você faz de uma forma muito natural. E é totalmente se você fizer de uma forma orgânico, se fosse intencional, usando toda uma plataforma, uma ferramenta, o alcance seria muito maior, né? Então, mas eles também têm como medir isso. Sim. Que o meu sucesso é orgânico. Sim. Então eu me tornei atraente para o mercado corporativo. Sim. Eu comecei a ser visto como alguém de sucesso. Como é que alguém consegue trazer tantas pessoas sem, de certa forma, pagar para isso? Então as empresas começaram a me levar. Até porque, depois que entrou a qualidade total na visão das empresas, elas descobriram que o lar era um ambiente cujo qual poderia devolver o colaborador mais produtivo no dia seguinte. Legal. E eu era o cara que poderia ajudar o lar Sim. a melhorar
o ambiente e devolver o colaborador mais oxigenado, mais, certo? Em condições de produzir. Muito bom. Então aí eu entrei para o mercado corporativo dando palestra. E se hoje a gente sabe que a mensagem do pastor Cláudio, ela tem muita sabedoria, tem um pouco de humor também, né? Bem pouquinho, não muito, um pouco de humor. Mas se a gente falasse assim, pastor Cláudio, qual que é a área que você fica mais à vontade para ministrar hoje? Seria aquela mensagem mais sobre a sabedoria, ou você se sente mais habilitado hoje a ministrar para famílias e casais? Como é que você enxerga seu ministério? Hoje eu acho que eu ainda tenho muito apego pela família e pelos casais. Mas a liderança da igreja adoeceu. Sim. Certo? O sucesso na cabeça de algumas pessoas, usar a métrica dos outros. E isso fez muito mal a muitos líderes religiosos. Sim. E hoje, como eu sempre tratei as coisas de uma forma muito simples, clara, eu também tenho ido falar para esses pastores, esses companheiros de jornada, certo? E isso tem me agradado bastante, tem me atraído bastante caminhar para esse lado. Eu quero até aproveitar então para fazer essa pergunta, porque é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, né, a igreja local, e eu vejo que hoje o pastor, ele não é só um bom mensageiro, né? Não é só um pastor que tem uma boa mensagem, mas o pastor também é um pastor de igreja local, né? O Projeto Recomeçar está lá em Xerém, uma igreja Sim. linda. Eu fui, experimentei, vi com meus próprios olhos aquilo que Deus está fazendo, né? Através da sua vida e do seu ministério. E existe uma grande diferença entre ser pastor, né? De uma mensagem, de pregar uma mensagem, e ser um pastor que tem uma igreja, né? Que está ali servindo a uma igreja, uma comunidade local. E aí eu pergunto para você, qual é a característica, as qualidades de um líder saudável hoje, pastor Cláudio? Bom, eu acho que a primeira coisa que ele tem que entender é que ele é líder de uma igreja, e ele precisa entender o que é uma igreja de sucesso, certo? Porque ele só vai ser um líder de sucesso se a igreja for de sucesso. For de sucesso, certo? E uma igreja, ela não é bem sucedida porque tem um número grande de pessoas, nem porque tem uma grande arrecadação. Boa. A igreja é reconhecida como uma igreja de sucesso pelo nível de transformação que ela leva para as pessoas que entram por aquelas portas, certo? As pessoas que saem têm que sair melhores Sim. do que elas entraram. E se isso acontecer, ele é alguém de sucesso, certo? E se ele fizer isso com maestria, inevitavelmente, ele vai ser o pastor de um grande rebanho. E aí ele vai ter que aprender outra coisa. O modelo pastoral de cuidado, ele mudou, certo? Hoje um camarada só não tem condições de cuidar de todo mundo. Tem uma equipe, não um Exatamente. time. Isso aí. Então, não dá para ele sozinho carregar tudo. Ele vai ter que ser um formador de líderes, entendendo que tanto a vida, né? Porque o que a vida faz? Ela traz para perto de você pessoas que são melhores que você em algumas áreas. Sim. E vai compor, né? Exatamente. Vai te completar. Isso aí. Por exemplo, a minha esposa trouxe para a minha vida coisas cujas quais eu sou fraco. Uau. Certo? E eu acrescentei na vida dela coisas na área que ela é mais fraca, mais frágil. Então eu acho que o que um pastor precisa entender é ter a sensibilidade de olhar que Deus vai mandar muita gente para a equipe dele. Sim. Que são excelentes, certo? Em áreas que ele é fraco, como mídia, Sim. como púlpito. Às vezes o pastor é fraco de púlpito. Sim. Então Deus vai mandar para a igreja dele bons pregadores. Sim. Se ele tiver ciúme dos caras que Deus mandou, ele vai anular. Ele vai anular isso, certo? Sim. Então ele tem que ter a sensibilidade. E cá convenhamos, se Deus vai mandar gente diferente para compor a equipe dele, automaticamente o diabo vai mandar também. E a Bíblia diz, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Antes de você perguntar quem é que está chegando, é melhor você perguntar quem foi que te enviou. Uau, poderoso isso, muito forte. Aí até aproveitando também, pastor Cláudio, uma das identidades fortes do seu ministério é essa mensagem para a família, para casais, né? Esse tempo de crise que a gente viu agora, de pandemia, a convivência, acho que ela ficou mais próxima, né? A gente passou mais tempo com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, enfim. E a gente percebe que, a gente ouve ver isso, né? Que muitos casamentos acabaram nessa pandemia, né? Muitas famílias foram destruídas, né? Por essa crise toda. E pela sua experiência, pelo que Deus entregou para você, né? Quais são as características de uma família e de um casamento, né? Vamos falar de um casamento em específico, mas de um casamento saudável. Porque o desafio é casar. E depois que você casa, quais as qualidades que você precisa para manter esse casamento saudável? Eu acho que tudo, para começar bem, né, tem que começar com planejamento. Sim.
certo? Seria muito bom se todo mundo fizesse um planejamento para se casar, ok? Porque aí você começa na planta e no terreno, onde você vai descobrir que tipo de solo é, Sim. certo? E nele, que tipo de construção você pode fazer. Legal. Tá certo? Então, se nós tivéssemos isso como prática, seria, né? Mas grande parte das pessoas que se casaram, que estão aí nos assistindo, nos ouvindo... Não fizeram isso. Não fizeram isso. Então, na verdade, você vai precisar de uma reforma, de uma adequação. Então, eu acredito que algumas coisas que facilitam bastante, primeiro, é um alinhamento de expectativas. Boa. Se você alinhar bem as expectativas antes, descobrir o que você quer e o que o outro quer, certo? Descobrir que eles não precisam ser a mesma coisa, eles só não podem estar muito distantes. Sim. Certo? Então não precisa ser igual o que eu quero do que ela quer, certo? Mas não pode eu querer um filho e ela querer 10. Sim. Esse negócio vai dar problema. Vai dar ruim. Ou um quer 5 e o outro não quer nenhum. Sim. Ok? Já avalia a planta antes aí, ó. Quem tá ouvindo, né? Já... Então eu acho que fazer um alinhamento de expectativas é fundamental. Segundo, observar que grande parte dos problemas que você vai ter é em torno de conflitos de interesses. Sim. Certo? Um quer uma coisa, o outro quer outra, às vezes na mesma hora, certo? Sim. Às vezes no mesmo dia. Então é muito importante você olhar esses conflitos de interesses, como é que eles funcionam. Depois você precisa entender que todos os interesses de uma família, eles precisam ser supridos. Porque se alguém não tiver o seu interesse suprido, ele não se sente parte do todo. Então quando alguém quer que todas as vezes vá no lugar que ela quer, ela está mandando uma mensagem para os outros membros. Sim. Você não sou importante, aqui o centro das atenções sou eu. Se você der esse direito para outra pessoa, é só uma questão de tempo. Até você descobrir que ela está te anulando, que você não existe e você vai dar, né, um bico, vamos dizer, num relacionamento que não precisava terminar. Outra coisa, você precisa saber o quanto de dor e de sofrimento o seu interesse causa no outro para ser realizado. Eu quero ir num lugar com a minha mulher e ela não gosta de ir. Por que ela não gosta de ir? Certo? Qual é a dor que ela sente para ir na casa da minha mãe? É porque lá na casa da minha mãe, a esposa dos meus irmãos, as minhas cunhadas, se une com a minha mãe para ficar contra a minha mulher, fazer crítica. Então eu começo a descobrir que às vezes para satisfazer o meu desejo, por exemplo, mulheres me procuram para dizer, pastor, meu marido quer fazer comigo coisas na cama que é interesse dele, mas que me ferem, me transformam numa prostituta. E ele não quer saber. Então eu acho que essas duas coisas, Felipe, pode ajudar bastante. Alinhamento de expectativa e conflito de interesse. Você acredita naquela frase que... Eu acredito nisso, né? Não sei se o ponto de vista do pastor, mas o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Sim, até porque o amor é como se fosse um bolo. Sim. O que é um bolo? Não, eu quero um bolo. Bom, bolo é farinha, é leite, manteiga, é açúcar, é fermento. Você está entendendo? Sim. Um bolo, então você não tem... O que é amor? É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Sim. Ok? Então, você decide se você vai suprir aquilo. Ao contrário de paixão, que normalmente você não decide. A paixão é passageira também, né? Exatamente. Do jeito que ela chega, ela costuma ir embora. E a Bíblia fala, né, as características do amor. E uma das características é o amor tudo suporta. Sim. Então tem dias que a gente vai amar e tem dia que a gente vai suportar. E tá tudo certo com isso, não é? Exatamente. Por isso que eu falo dessa questão do conflito de interesse. Sim. Tem o dia que eu vou satisfazer o meu interesse e tem o dia que eu vou satisfazer o interesse da outra parte. Nesse outro dia, né, eu amo mais a pessoa do que a mim. Legal. No dia do meu interesse, eu amo mais a mim do que a outra pessoa. Porque a Bíblia diz que o equilíbrio é amar o outro como a você mesmo. Então tem dia que você ama o outro e bota ele em primeiro lugar. Se você fizer isso sempre, já era. Sim, certo? É um equilíbrio, né? E tem dia que você se ama mais do que o outro. Então você bota ele no lugar dele. Sim. Ok? Isso traz um equilíbrio, uma saúde para o relacionamento. Muito bom. O pastor, até falando nessa parte de humor, eu acho que o pastor eu já ouvi isso, né? Mas já deve ter aconselhado muita gente aí de casais que foi muito engraçado para você. Tem alguma história que você lembra, assim, de um aconselhamento que foi muito engraçado, que você poderia citar? Tem alguma história, assim, bacana, legal? Rapaz,
Eu já peguei muita. Qual, né? Pensar agora qual Muita que eu vou coisa. falar. Por exemplo, eu já peguei, por exemplo, um casal que ele se casou, certo? E tranquilo, maravilhoso, foram para lua de mel, certo? Uma casa de praia. E aí levantaram um pouquinho mais tarde, aquela coisa toda. E quando eles foram tomar café, a família toda da moça estava no mesmo hotel. Meu Deus. Entendeu? Todo mundo foi para lua de mel. Foi junto, a família Foi toda. junto a família toda. Então, pensa no conflito que eu tive, né, que resolver, porque era a família dele. Sim. Certo? Então Meu ela Deus, aí do estava. noivo é pior ainda. Não, ela estava envergonhada. Sim. Ela era virgem. Sim. Todo mundo sabia. Imagina na hora do café da manhã, todo mundo lá, né? Surpresa! Isso aí, a primeira vez, Tá você doido. pensa o desconforto, a situação. Eu não queria estar nessa aquela situação, coisa. não. Então, foi uma situação, assim, bem inusitada. Já peguei muita coisa, né? Desde daquelas mais comuns, as mais tristes. Por exemplo, a mulher que chegou em casa, pegou o marido na cama com o pai dela e o pai estava usando o baby doll dela. Meu Deus. Entendeu? Então, desde as engraçadinhas até aquelas mais absurdas que envolvem tratamentos psiquiátricos. Sim. Ok? E essa é a parte desafiadora do ministério, né, pastor Cláudio? Porque às vezes a gente sempre se prepara para o melhor, né? Sim. Então aconselhar uma situação como essa do café da manhã não é tão constrangedora. Mas essa que você citou agora é completamente... Isso aí. E a gente tem que lidar com tudo isso. Às vezes eu entendo quando alguém... às vezes tem uma pessoa passando mal súbito, e corre para o hospital. E quando chega lá, vê o médico que não tem tanta pressa, que não está tão afobado quanto o parente que está conduzindo, ele não entende que se ele se comover do jeito que você está se comovendo com o seu parente, o próximo que chegar não vai ser atendido, porque o médico vai estar chorando. Então, às vezes, nós também temos que ser assim. Sim. Tratar as coisas de uma forma com mais seriedade e ter maturidade para ouvir tudo. Desde as mais engraçadas, as mais complexas, respeitar e entender que você está ali como um solucionador de problemas. Muito bom. Bom, vamos mudar um pouquinho aqui para a gente ir para a reta final. Eu queria ouvir de você, esse tempo de pandemia, ele ensinou muitas lições para a gente, né? Foi um tempo difícil, né? A caminhada, enfim, a gente viu e ouviu muita coisa, mas eu creio que foi um tempo de crescimento, de amadurecimento. E eu queria ouvir de você, pastor Cláudio, quais foram as lições que você tirou desse período de pandemia? Bom, eu tirei que eu amo documentário de animais, certo? O tema predatório para mim é algo... Animal Planet, é isso? Animal Planet, Eu sou assim, vidrado nisso. Que legal. Certo? E pela primeira vez eu vi a humanidade vivendo o ambiente todas as manhãs, onde os fortes e os adaptáveis iam para a próxima fase. Uau, poderoso. Entendeu? Isso. Então a pandemia veio estabelecer meio que um processo de seleção natural. Sim. Onde todas as manhãs você vai ter que se adaptar. Sim. E você vai ter que ser forte, ok? Isso em todas as áreas da vida. E para mim, em particular, né, eu tive que me adaptar a me comunicar com humor na frente de uma lente, certo? Eu que falava para o público que precisava do sorriso, que precisava do feedback, que tinha uma igreja, né? Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana na minha frente. Agora eu tenho uma igreja vazia, uma câmera na minha direção e 1 hora para falar. Sim. Certo? Então, eu precisei ser forte e adaptável para isso. Forte. Certo? Eu precisei ser forte e adaptável para descobrir como é que estava o meu casamento. Porque fazia muito tempo que eu não ficava tanto tempo ao lado da minha esposa, certo? Eu precisei ser forte e adaptável para vencer uma doença que estava matando os outros. Onde eu estou inserido é um bairro pequeno. Eu posso te citar agora, Felipe, 50 nomes de cabeça de pessoas que perderam a vida. Entendeu? Então, primeiro, esse ambiente de pandemia me mostrou o quão valiosa era a vida, certo? Me ensinou que me adaptar é algo que eu ia ter que aprender a fazer sempre depois da pandemia,
o mundo mudou, ele não vai mudar, a pandemia vai embora, certo? Mas a maneira de comprar, de vender, de se comunicar, ela mudou para sempre. Quem acha que assim que a pandemia acabar, vai tudo voltar como era, não vai, né? Não volta mais. Sim. Eu estava num evento há 2 semanas atrás e o Max Geringer deu uma estatística de que 40% dos funcionários que estão em home office, eles pediriam demissão se mandasse eles voltarem a trabalhar. Uau. Entendeu? Então, o mundo mudou. É o novo, o chamado novo normal. E eu aprendi muitas lições positivas. Que bom. A gente precisa entender, né? Acho que o pastor falou muito bem sobre isso. A gente precisa entender, né, que a palavra de Deus não muda, mas ele está sempre se movendo. Sim. Né? Então ele continua sendo o mesmo, mas as coisas, a forma de fazer, a forma de se relacionar, a forma de trabalhar, a forma de até ser igreja mudou. Nada é como era antes, né, pastor? Atualização, né? Antigamente você tinha um texto bíblico que diz que ou colocava a palavra amor como caridade. Sim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, sim, certo? Então a palavra amor ali era caridade. E aí foi atualizada. Isso, porque vamos imaginar que você falasse para sua esposa assim: olha, na verdade eu casei com você. Por caridade. Por caridade própria. Rapaz, vaza daqui então, para fora, rua. Então a atualização é algo que tem que acontecer. Tem que acontecer, né? Muito bom. Para a gente partir para a reta final aqui, pastor, eu queria ouvir essa de você. O pastor tem uma caminhada aí já boa, né, com muita sabedoria, inspirando tanta gente, né, no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas se você pudesse voltar nos seus 18 anos e se dar um conselho, qual conselho você daria para o Cláudio Duarte aos 18 anos de idade? Olha, eu diria que eu leria muito mais do que eu li. Uau. Cara, eu iria adquirir em um ano que os caras levaram 100 para adquirir. Quando você lê alguma coisa de alguém, é lógico, estabelecendo um processo seletivo, né, na literatura, o que os caras levaram anos para escrever, anos para aprender, você é capaz de aprender numa semana. Sim. Ok? Então eu lamento muito. Primeiro porque não faz parte da cultura do brasileiro, a via de regra, a leitura, né? Nós ainda fomentamos muito isso. Sim. Com a leitura bíblica. Sim. Mas eu não gosto muito só da leitura bíblica, porque tem uma frasezinha interessante que diz que quem lê só a Bíblia lê muito sobre o pouco e fala muito sobre o pouco que lê. Uau! Ok? Forte isso. Então, apesar da Bíblia ser um livro extraordinário, ainda tem muito mais coisa para se ler, sim, certo? Que vão acrescentar a nossa mente a entender melhor a Bíblia, principalmente fatos históricos e tantas coisas, certo? E às vezes nós vemos gente lendo muito sobre o pouco. Não que a Bíblia seja pouca, menosprezando, sim, sim, certo? Mas ela em si mesmo, né, nos projeta a continuarmos lendo e adquirindo. Então eu diria para o Cláudio Duarte, você devia ter lido mais. Ler mais. E hoje você tem esse hábito de ler bastante. Hoje, graças a Deus, eu consigo. Mas olha só como é que são as coisas, né? Hoje eu já dependo do óculos, hoje a vista é um pouco mais cansada. Hoje o tempo, né? Sim. Eu tenho menos tempo do que teria, por exemplo, nessa garotada de adolescência e juventude que tem muito tempo para ler antes de a informação, o acesso está muito melhor também isso hoje, aí, né? Isso é muito mais fácil de ler. Você tem aí, né, as plataformas aí, tudo selecionando. Sim. Você não precisava nem ler tudo. Sim. Você pode falar sobre um assunto e ir lá e ler. Então eu diria para o Cláudio ler mais. Uau, muito bom. E para a gente finalizar com essa aqui, eu queria que você deixasse aquilo que está no seu coração nesses últimos tempos, agora o que Deus tem falado no seu coração. E eu creio que a gente está partindo para a reta final desse ano, né? Foi um ano muito desafiador, né? A gente saiu dessa turbulência e tudo que aconteceu, mas queria que, para a gente encerrar aqui, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você está sentindo, né, nesse tempo. Sim, olha só. A Bíblia fala de 2 vidas, certo? Uma passageira que é aqui e a outra eterna. Apocalipse diz que aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, o que indica que tem 2 mortes, e se tem 2 mortes, tem 2 vidas, certo? Aquela que sai desse corpo e a vida eterna, certo? Quando eu olho para isso, eu vejo a preocupação de Deus com 2 coisas: a aceitação, que é entrar no reino que Ele tem preparado, e resultados.
Então hoje, o que arde no meu coração é fazer com que as pessoas que me ouçam, antes de ir para o céu, conquiste resultados extraordinários aqui nessa terra. Uau! Certo? Eu acho um desperdício passar por aqui e não viver tudo que Deus... Então, como itinerante, eu não tinha essa métrica. Eu pregava na igreja dos outros e ia embora. Como pastor local, eu comecei a descobrir que o nível de resultado dos meus ouvintes era baixo. Sim. Certo? Então, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Por que é baixo? Das duas, uma. Ou as ferramentas que eu estou passando para eles não são boas, ou o engajamento deles com boas ferramentas são fracos. Então, eu descobri que as pessoas estavam se engajando pouco com aquilo que queriam. Então, hoje, o que arde no meu coração, Felipe, é transformar a palavra em resultado. Uau. É fazer o cara sair da igreja para viver o que ele aprendeu lá muito dentro, bom. Lá fora. Isso é o que eu tenho falado direto agora nesses últimos tempos. É porque eu acho que o evangelho é sobre isso, né? É sobre a prática. Sim. Né? Se ele não for praticado, isso aí, não vai adiantar de nada. Exatamente. E contra fatos não há argumentos. Sim. As pessoas começam a olhar, principalmente os da sua casa, o nível de resultado que você começa a alcançar agora com esse estilo de vida. O que aconteceu com o Felipe? Sim. Como é que ele está, né? O que é que ele está vivendo? Como é que ele está vivendo isso? Isso. Ser aquele crente que a pergunta é como é que o ambiente fica para o próximo chegar? Legal. Certo? Então nós temos que ser um crente que facilite a chegada do próximo crente. Sim. Do que vem depois. Muito bom. No ambiente que eu estabeleci. Eu olho para isso e vejo que isso talvez seja o nosso grande desafio. Uau, muito bom. Pastor Cláudio, queria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar naquela câmera ali, falando para o pessoal como... incentivando essa questão de se tornar imparável, né? Mesmo diante dos desafios, e a gente fecha com essa. Bom, no que depender de Deus, você não vai vencer, você já venceu. Oh. Certo? Ele já fez tudo para me tornar e te tornar um vencedor. Muito mais do que querer vencer, né? Porque eu acredito que querer você quer. Você precisa precisar de vencer, ter um motivo para a vitória. Por isso, não desista. E cuidado, porque todas as vezes que você estabelecer um alvo, muitas situações vão tentar te paralisar. O que você precisa é prosseguir, é entender que depois dessa adversidade você vai receber um refrigério e logo depois virá outra, e é assim que funciona. Mas não desista, prossiga. Por quê? Porque Deus está contigo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua palavra, né, ou a palavra dele na sua vida, e aprenda a se tornar um imparável. A vida é dura para quem é mole. Fechou com chave de ouro, hein? A vida é dura só para quem é mole. Tá aí. Pastor Cláudio. Valeu, amigo. Obrigado. Amo sua vida. Amém. Obrigado. Obrigado por ser uma inspiração para minha vida, uma referência para mim. Amo sua família, vocês fazem parte da nossa casa. Obrigado. Quem aí gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, tá bom? E vai ter que ter o segundo, né? Próxima vez que o pastor Cláudio voltar, ele brinca que quando ele vem aqui, gente, ele toma soro, porque ele prega 1, 2, 3, tem que pegar 4, 5 vezes aqui. E eu já aproveitei para fazer o podcast, mas vai ter o segundo, hein, pastor Cláudio? Próxima vez a gente faz outro. Vamos estar junto aí, com certeza. Gente, obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, imparáveis. Tamo junto!